Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Irmãos, hoje eu postei sobre Jeremias, tá? Eu acho que eu se enganei, estou muito assim de manhã, como é muito cedo. Não era versículo, capítulo 33, acho que eu coloquei 33, né? É 38, tá? Aqui fala sobre Jeremias, que o profeta Jeremias, o rei Ezequias, né? Mandou trazer Jeremias, tá? Eu não vou ler, mas eu vou falar o que está escrito aqui, a palavra, tá? É do versículo 14 até o versículo 28, tá? Então o rei Zedequias, ele mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença. E aí na entrada da casa do Senhor, né, no templo, ele disse que queria fazer uma pergunta a Jeremias, né? Ele queria fazer uma consulta, né? Porque assim, estava tendo boatos, né? Por isso que se prenderam Jeremias por causa que Jeremias falava o que Deus falava, a palavra de Deus, que o povo, se eles não se arrependessem, não se convertessem, que Deus já estava falando que o povo estava rebelde, né? E não se convertesse, eles ia a Babilônia ia invadir, eles iam para o asilo, né? Exílio, perdão. Ser exilados, né? Com cativeiro. Só que eles obedeceram. E aí parecia que o povo, Jeremias, estava desanimando os soldados, né? Então, eles fizeram que para não desanimar o povo, né? Na verdade, o Jeremias está falando aquilo que Deus falou para ele. Estão falando a verdade para o povo, para encarar a verdade. Mas o povo não quiseram ouvir. Então, jogaram Jeremias na cisterna, né? No lugar cheio de lama. Só que o Abimeleque, o rei Ebed-Meleque, né? Ele salvou Jeremias, tá? E ele falou para o rei que ele queria que era bom que ele ouvisse as palavras de Jeremias. Então o rei Zedequias pediu para chamar ele, para conversar com ele, para pedir um conselho, né? Uma consulta. E aí disse o Jeremias ao Zedequias: Se eu te disser, aqui no 15, versículo 15, porventura não me matarás, e se eu te aconselhar, não me atenderás? Jeremias sabia, né, que Deus já tinha falado, né? Então Zedequias parou secretamente e jurou a Jeremias, dizendo que tudo certo, que viva o Senhor que nos deu a vida e que não mataria o Jeremias, aqui ele fala, que ele não ia matar. Então ele fez um juramento a Jeremias. Então Jeremias disse a Zedequias que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel, que te rendesse voluntariamente, né? Que os príncipes, o rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esse cuidado não se queimará o fogo, e viverás tu e a tua casa. Então, se ele se rendesse ao rei da Babilônia, se entregasse por livre e espontânea vontade, sem nenhuma, sabe, defesa, né, e se rendesse, a vida dele toda ia ser poupada, e Israel não seria destruída, porque já estava o caos, né? O caos da invasão, da ameaça do rei Nabucodonosor, né? O povo já estava com medo, né? Então, mesmo assim, o que aconteceu aqui nesse versículo? Mas se não renderes aos príncipes da Babilônia, ele fala aos Jeremias para o rei Zedequias, então será entregue as cidades na mão dos caldeus, e eles queimarão fogo, e tu escapará das suas mãos. Então ele falou que já avisou ele que se não se entregasse, os caldeus iam vacilar, eles vão ser queimados, né? E aí disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que esses se entreguem nas mãos deles e eles escarneçam de mim. Então, porque quando Jeremias falou da profecia, que era um profeta escolhido por Deus, Jeremias, ele abriu os olhos do povo, porque Deus era a boca de Deus, o profeta, assim como os pastores, os homens de Deus, mulher de Deus, para avisar o povo das transgressões, do pecado que eles cometem, né? Então era um ungido de Deus, né? Tem que falar a verdade pro povo, e a verdade dói, né? Quando Deus fala fala uma mensagem para nós, às vezes a gente não quer aceitar aquilo, né? Não, porque eu não, na minha vida eu faço certinho, né? Mas quando começa você questionar, é aí que a verdade é para te libertar, né? Então a verdade doía no povo. E o boato crescia que Jeremias estava desanimando o povo, né? Em vez de estar encorajando o povo, não. Eu queria que Deus falou para Jeremias que o povo se rendesse, porque Deus não estava feliz com a atitude do povo. O povo está se rebelando, né? O povo não cria mais em Deus, não confia mais em Deus, está buscando outros deuses. Isso não está agradando a Deus, né? É por isso que Deus permitiu a invasão, né? Foram adorar outros deuses, né? Então, só que os reis também se posicionaram errado, deviam se posicionar de uma maneira certa, né? Ouvir o profeta, eles ignoravam o profeta. E quantos ignoram o
quando Deus está falando, quando se ignora, né? Os ungidos de Deus, os profetas, os pastores, ele não liga, fala assim, mas já passou, já é ultrapassado. Não, não é passar, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar não, hein? Ela permanecerá para sempre, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, agora eu vou parar aqui. Depois a gente sabe que Israel, o Nabucodonosor, ele invadiu, levou o rei, matou a família do rei, levou o rei, matou também, né? E ele se apossou de tudo que tinha em Jerusalém ali, Judá, pegou todos os ouro, levou para Babilônia, a gente sabe. Jeremias foi preso junto com o povo, né? O Jeremias, ele foi preso também. Então, e foi destruído, né? Foi invadido, foi destruído, né? A gente sabe, o povo foi lá para o cativeiro. Claro que Deus também fala sobre uma esperança aqui, Jeremias, a profecia da restauração do povo, né? Jeremias também profetizou a vinda de Jesus aqui, né? A salvação de todo o povo, né? A restauração do povo. Depois também, ele também profetizou que o povo, depois que voltasse do cativeiro, ele ia estar lá, Deus estaria com ele no cativeiro, né? E Deus teria misericórdia do povo, né? Então, a gente sabe, agora eu vou parar aqui, como a gente é desobediente, né? Às vezes Deus, ele tem algo para nós, a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Não é porque o povo foi no cativeiro, mas a promessa de Deus se cumpriu depois, eles que vieram, voltaram, né, para Jerusalém, voltaram para ajudar, não todos, mas aqueles que se manteram firmes, né? A gente não fala que todos voltaram, porque as gerações, elas passaram, mas aqueles se voltaram. Muitos também estavam desfiliados pela terra, porque se espalharam, né? Muitos foram levados para os reinos, né? Mas a gente vê essa história que o que acontece com que desobedecem a Deus, né? O que faz a transgressão ao Senhor, que não ouve a palavra de Deus e que consultar outros deuses, né? Aconteceu, mas só que Deus traz esperança também. Ao mesmo tempo dos caos que estavam em Jerusalém, a ameaça do rei, né? E depois eles foram para o cativeiro, lá para o asilo, né? Asilo, né? Cativeiro, asilo, né? Asilo, né? Exílio ou asilo? Não, exílio, né? Então foi pro exílio lá. Eles foram exilados, né? Eles pegaram e manteram a fé, né? Porque tinha que manter a fé, e Deus tinha a promessa, né? Também Jeremias, ele profetizou a destruição de Israel, a destruição de Judá, né? Pela desobediência do povo, a rebeldia do povo a não confiar no Senhor, mas também profetizou a esperança, né? E lá na frente a gente vai ver Neemias, que soube da destruição de Judá, Israel, né? Dos muros que caíram, os portões, ele vai restaurar, que é o Senhor, né? Israel de novo. A alegria vai voltar para o povo, né? Então a gente vê que como Deus, ele age tremendamente na nossa vida, né? E como Deus está falando tremendamente o que ele pode fazer na nossa vida, né? Deus, ele nos ama, ele sabe nossas transgressões, ele sabe nossas faltas, nossos erros, mas ele quer que nós temos um conserto. O que é conserto? É saber separar o que está certo e o que é errado, mas o que o rei aqui estava diante de um profeta e ele ignorou ele e o povo. Acharam que Jeremias estava contra, né? Não, estava desencorajando, queria que ele se entregasse. Não, Jeremias estava fazendo que Deus se entregasse assim, né? Sem brigar, sem nada, porque Deus ia poupar a vida deles, né? Eles iam poupados, mas eles não acreditaram, que era uma resistência. Foi aí que aconteceu, as consequências foram seríssimas. Quando a gente não obedece a Deus, não ouve o conselho de uma pessoa que tem experiência, que uma pessoa sabe, fala de conselho, porque ele foi pedir uma consulta, seria um conselho, né? E saber o que Deus está falando para você, e você insiste em continuar no erro, você vai colher as consequências da sua desobediência. É que Deus quer que nós, mas Deus, ele é tão bom conosco, ele é misericordioso, a palavra dele nos traz esperança, ele tem compaixão de nós, mesmo nós erramos, mesmo nós não fazendo a vontade dele, ele tem compaixão, nos ama, né? Ele quer que nós se converta, se arrependa, busque estar na presença dele, fazendo a vontade dele, confiando nele e obedecendo ele, guardando os mandamentos dele, né? E praticando também. Essa é a vontade de Deus para todos nós, né? É que nós somos rebeldes. Eu estava conversando com a minha filha hoje sobre como o homem, a minha irmã, perdão, os homens, eles não obedeciam, que nem Saul, né? O rei Saul não obedeceu a Deus. Davi também, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele é um homem que adorava a Deus, independente da sua transgressão, ele deixava de confiar em Deus, né? Mas ele também pecou contra Deus, né? Ele desobedeceu a Deus, né? E
Então a gente sabe que Deus ele é bondoso. Você vê como Deus mostra a misericórdia, mostra a bondade, o amor que ele tem por nós, né? É isso que Deus quer. Então a gente tem que entender que Deus ele tem amor por nós, né? E a palavra dele é esperança para a nossa vida, né? Ele está pronto para nos ajudar, restaurar a nossa vida, nos levantar de qualquer situação, né? Então, as situações que nós caímos por falta de obediência, nós não obedecemos a Deus, né? Muitas vezes as escolhas são erradas, nós fazemos escolhas erradas na nossa vida, que nem o rei, ele fez a escolha errada, Deus abriu o olho dele, enviou o profeta para falar para ele que aquele não era o caminho que ele tinha que seguir, não era aquela maneira que ele tinha que se comportar, porque quantas vezes nós somos afrontados, ameaçados até, que nem o povo aqui estava sendo ameaçado, mas aí vai tomar uma atitude, não, a gente vai lutar, não, às vezes Deus não quer que você lute essa situação, pode deixar que Deus pelejará por nós, amém? Ele quer que você fique calmo, confia, né? Se ele ouvisse a palavra do rei, do profeta, não ignorasse o profeta, com certeza não teria acontecido o que aconteceu, mas aconteceu pela desobediência. E o que Deus tinha permitido que acontecesse, tudo o que aconteceu, vocês foram para o cativeiro, por causa do quê? Pela desobediência, já estavam desobedecendo a Deus, já não estavam agradando a Deus, né? Deus ele deu uma chance para eles voltar atrás, para eles se redimirem, mas eles não quiseram se entregar, né? Acharam que se eles entregassem, né, poderia ser que, mas eles não confiaram na palavra de Deus. Aí mais uma coisa, não confiaram no profeta, não confiaram na palavra, porque o profeta é enviado de Deus, é boca de Deus, né? Assim como o pastor é boca de Deus, homens e mulheres de Deus são boca de Deus, mas as pessoas não acreditam, não creem na palavra, né? Então não creem em Deus, né? E, na verdade não é em mim, eu sou uma pecadora que nem você aí, erro tanto quanto você, estou aprendendo quanto, né? Quero me redimir cada dia mais, ser uma filha obediente, né? Mas só que não tem que estar em mim, tem que estar na palavra de Deus, nele, no Senhor que está falando com você, né? Então ele via os anjos, via pessoas também para te ajudar. Então nesse caso, o Jeremias foi até uma ajuda para o rei Zedequias, né? Para tentar resolver aquela situação de conflito, de caos que se espalhou, né? De um cenário de destruição já, que estava uma ameaça no ar, né? E seriam as consequências das escolhas erradas que ele fez. Foi o que aconteceu, escolheu a escolha errada. Ele tirou a própria vida, né? Até a sua vida, porque ele não quis se arrepender. E o Nabucodonosor queria que o rei Zedequias provasse a sua lealdade, né? Se ele se entregasse, seria leal o rei, né? Mas ele não quis ceder, né? Então, quantas vezes nós não queremos ceder, né? Porque nós não queremos ouvir o que Deus está falando, né? Queremos fazer as nossas coisas, nossas escolhas, né? E Deus está nos ensinando aqui através da palavra de ter sabedoria, pedir para Deus sabedoria, entendimento, direcionamento, para que nós possamos resolver os nossos problemas, situações que nós estamos enfrentando. Situações, né? Às vezes que pode vir para nos destruir, vem para nos derrubar, né? Vem para nos trazer aflição no nosso coração, né? Trazer dor, sofrimento. Mas mesmo assim a gente está deixando de ouvir a Deus. Talvez se nós ouvir mais a Deus, se nós tiver mais, ouvir mais atento à palavra dele, com certeza as situações que nós achamos que o mundo vai cair na nossa cabeça, que as coisas não vão acontecer, que o problema não vai resolver, porque para Deus tudo que nós estamos passando é nada para ele. Nada, é nada, é nada. Essa doença aí é nada. Esse problema aí para Deus é nada. Esse levante aí para Deus é nada. Esse problema é nada. Aleluia. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa ao crente aqui da terra, glória. Eu já ganho essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, pra Deus isso é nada. Essa muralha aí, pro nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pro nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada. É nada, é nada, a tempestade aí, pro nosso Deus é nada, o mar vermelho aí, pro nosso Deus é nada, esse levante aí é nada, pro nosso Deus é nada, é nada. Então tudo que nós passamos, nosso problema, para Deus é nada isso aí. Então Deus, isso aí é nada. Então você tem que confiar, Deus quer que nós confiemos na palavra dele, obedecemos a ele, né? A desobediência do rei de Sedequias, né? Ele não ouviu o profeta. Não ouve a mulher e o homem de Deus, né? Não ouve o pastor, não ouve porque ignora, né? Porque hoje em dia, para ouvir tem que ter status, né? Tem que ter um ministério que é muito conhecido, né? Que todo mundo, olha, aquele ministério, né? Ou se não, tem que ter um pastor, assim, né? Um dia eu vi uma pessoa falar, ai, pastor, não sei na onde, não sei do estrangeiro. Gente, pelo amor de Deus. Quem cura é Deus para começar.
não é pastor, né? Ele é um usado pelo Senhor. Então, se você tiver fé em Deus, você é curado, sua vida pode mudar em uma questão de segundo, né? Porque quem faz milagre não é o pastor, tá? Não é a igreja. Para com isso, tá? É Deus que faz o milagre, tá bem? É a sua fé, é a sua adoração, é o seu respeito, é a sua obediência a Ele. Isso vai fazer seu milagre, as coisas vão acontecer, o mar vai se abrir, a muralha vai cair, né? E tudo que tiver na sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Então, a nossa fé tem que estar em Deus, né? É Ele que é criador dos céus e da terra, glória a Deus. É Ele que faz o que para nós é impossível, Ele faz tudo se tornar possível para nos abençoar a nossa vida, amém? É isso que nós temos que crer na palavra, né? Então, Deus mostra essa passagem de Zedequias, o que é não ouvir o homem de Deus e a mulher de Deus, né? Porque se o profeta é enviado por Deus, é para quê? Para que é um alerta para o povo abrir o olho, porque o povo às vezes vive na escuridão, né? Hoje em dia, tantas influências desse mundo, não é diferente do ano passado, é a mesma coisa. O povo vivia para o mundo, né? E eles viviam fazendo as coisas do mundo e também adorando outros deuses. Não acontece hoje também, né? O tempo todo, né? Nós estamos fazendo isso muitas vezes, né? Então Deus não quer isso. Deus quer que nós só volte para Ele, adore Ele, viva na presença dEle, faça a vontade dEle, né? E ouça o que Ele está dizendo no nosso coração, né? Ele quer o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. É porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Louvado seja, glória a Deus, né? Como nós vamos alcançar, ó glória, o favor de Deus para nossa vida? É obedecendo a Deus, vem de acordo com a palavra de Deus, irmãs. Se nós não obedecer, não ouvir a Deus, como nós vamos conseguir alcançar qualquer coisa na vida? Não vamos, né? E se nós fazer escolhas erradas? Se nós não ouvir assim o que Deus está falando para nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas erradas, né? O que aconteceu com ele, né? Ele achava que ele podia resolver o problema sozinho, não viu o profeta. Mas o profeta é enviado de Deus, né? Ele está ali para falar para o povo aquilo que Deus falou para ele falar, né? Ele não poderia recusar. Eu acho, imagina a situação de Jeremias, né? Aquele tempo, aquela situação ali, né, dos reis, né? Porque os reis tinham poder, né? A palavra deles, né? E falar, profetizar ali no meio do povo ali, né? Mostrar para o povo se redimir, se converter. Nossa, ele teve uma pressão muito grande. Ele tinha que ter força, que Deus dá força por causa do medo. Imagina, ele teria medo, porque tinha medo sim, né? Até porque ele queria mostrar para o povo que eles estavam errados. Até que ele é conhecido como o profeta chorão, né? Acho que é ele que escreveu o livro das lamentações, né? E tem situações que ele fala que ele ficou até meio depressivo, não sei. Lá na frente o pessoal fala que ele ficou um pouco depressivo, né? Da pressão, da situação daquele momento, né? Porque ele se sentia pressionado o tempo todo, mas Deus jamais abandonou Jeremias. Ele sempre ajudou Jeremias, protegeu Jeremias, né? E guardou Jeremias. Então, ele teve que viver o propósito que Deus tinha para a vida dele, né? Mas nós temos também que viver o propósito para a nossa vida, né? É enfrentar os nossos medos de frente, né? E não deixar de falar a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar, né? A verdade ela tem que ser falada, né? Porque o evangelho é o evangelho da verdade, de Deus, da presença de Deus, né? Ele liberta o seu povo da escuridão, da mentira, do engano, né? Hoje em dia a gente vê que se espelha muito alegria nas coisas, a alegria está no Senhor que fez os céus e a terra, porque isso é a nossa força, né? Nós temos que a nossa felicidade tem que estar em Deus, né? Não é aquilo que nós temos que ter para ser felicidade. Nós temos uma ideia hoje que ser feliz é ter carro, mais casa, ter um relacionamento perfeito, uma história de amor maravilhosa, ter filhos, comprar o que você quer, gastar, comer o que você quer e outras coisas mais. Isso é felicidade momentânea. Isso vai passar, né? Mas sabe que isso vai acabar, mas a nossa verdadeira felicidade está no Senhor. Glória a Deus que fez os céus e a terra. É Ele que nos dá alegria, nos dá força, nos dá esperança, Ele nos revigora a nossa força, né? Nos ajuda a prosseguir, nos sustenta, porque sustenta, né? Deus é maravilhoso. E ainda faz a promessa da morada eterna, para o nome dele, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Eu acho tão bonita aquela música. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Eu verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Eu verei a face do meu mestre querido, glória, aleluia.
não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Eu verei os olhos de Jesus e tocarei teu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Eu verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Aleluia. As nações nadarão em sua luz, as portas jamais se fecharão. As cidades serão de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Essa é a promessa para todos nós, a vida de Deus, né? Não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, glória a Deus. As cidades são de ouro puro, jaspe é o muro, além do rio Jesus, né? Além. Deus, a morada eterna do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que lindo, né? Tocante, é aquela esperança que está nossa esperança no Senhor, né? Traz alegria na nossa alma, né? Eu quero que você sinta a presença de Deus aqui, né? Como Deus fala com a gente através da palavra, né? Como Deus traz alegria. Eu sinto a alegria do Senhor no meu coração todos os dias, porque hoje eu sou grata todos os dias, né? Por tudo que eu tenho, até pela dificuldade na minha vida, porque como Deus tem me ajudado, como Ele está presente. Nossa, se não fosse Ele, nem eu sei. Eu sei que eu sou falha, eu sou humana, mas eu quero sempre adorar a Deus, não importa meus erros, meus pecados, as minhas faltas, Deus tem que estar acima de tudo, né? Ele tem que ser adorado, temos que agradecer todos os dias por tudo que Ele nos concede na nossa vida. Nem se você está passando dificuldade, não se preocupe, Deus está no controle de tudo, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está passando, né? Só que tudo tem um tempo, Ele determinou um tempo para tudo. Tem um tempo para sorrir, tem um tempo para chorar, tem um tempo para a gente semear, né? Plantar, e vai ter um pronto da colheita também. Nós temos que confiar. Deus, Ele sabe o que faz. Aqui nós estamos vendo aqui uma história de um homem que ele foi pedir ajuda para um profeta, e o profeta já estava alertando o povo, as transgressões e o pecado. E Deus está falando para nós, Ele está sempre nos falando, volta para o caminho dEle, sai do erro, sai do pecado, para de fazer coisas que não é dentro da palavra de Deus, que está mentindo, está enganando, está fazendo você se desviar do caminho. Ele vai fazer você tropeçar, vai fazer você cair, vai levar você à ruína e vai levar até a sua destruição e morte se você não acordar e não ouvir o que Deus está falando através de um servo de Deus, um pastor, um bispo, seja um homem de Deus ou até um amigo que tem fé em Deus, que já passou por situações, já teve na sua situação e fala, sai dessa situação que eu já passei por isso não vale a pena. Ouça, né? Pessoas que vão edificar a sua vida, vai mostrar o caminho que você tem que seguir, para que você não faça nada que não esteja de acordo com a palavra dele e não acabe pecando. Amém? Deus abençoe cada um que vai receber essa palavra, Deus. E cada um que estiver passando com a dificuldade, que eles creiam no Senhor. E que eles aprendam a te ouvir e acreditar. Tira toda a incredulidade do coração deles, meu Pai. Porque tem muitos que ouvem e não obedecem. Ouvem e não ligam, mas que o Senhor te toque essas pessoas. Que as suas vidas sejam restauradas, como você também teve a promessa para todos nós, para o povo de Judá e Israel, que ia restaurar todo o povo de Israel. E o novo de Deus sobre a vida dele, o renovo ia ser sobre eles. Amém? Glória a Deus. Então, Pai, que todos abençoem a vida deles, Senhor, e toque cada um deles, Senhor, e que eles permaneçam firmes na fé no Senhor, independente da situação que está ocorrendo, o caos que está a vida de cada um, mas que o Senhor está no controle de tudo. E eu te agradeço por essa palavra, obrigado pela alegria do Senhor, a minha força todos os dias, né? O Senhor é maravilhoso, é bom na minha vida, e agradeço a Deus todos os dias por estar aqui, fazendo a sua vontade, e louvando o Senhor com a alegria no meu coração, e falar que o Senhor é bom na minha vida o tempo todo, Senhor é bom, da graça é bom, eterna a vossa misericórdia, e que seja conhecida a bondade do Senhor em toda a face da terra. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e a paz seja também.